Eles estavam prestes a morrer, mas foram salvos pelo rosário. Hoje nós veremos esses 3 casos incríveis que demonstram o poder do Santo Rosário. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Eu tenho repetido várias vezes no nosso canal que a arma espiritual mais forte, que mais atrai os anjos para dentro de casa e afugenta o demônio é a devoção à Santíssima Virgem, que desde o Gênesis até o fim da história é aquela que esmaga a cabeça de Satanás. E o rosário é a oração criada por ela mesma, dada por ela a São Domingos de Gusmão. Vamos ver hoje o que São Luís Grignion de Montfort, ele mesmo, um dos maiores santos marianos da história, ele ensina e relata em seu livro, que é pequeno, mas com grandes ensinamentos, O Segredo do Rosário. Ele diz assim: não é possível para mim expressar em palavras quanto Nossa Senhora pensa a respeito do Santo Rosário e de como ela imensamente o prefere em relação a todas as outras devoções. Veja bem, como ela imensamente o prefere a todas as outras devoções. Nem posso eu me expressar de maneira suficiente o quanto ela recompensa, veja bem, aqueles que trabalham a fim de propagar esta devoção, a fim de estabelecê-la e de divulgá-la. Nem, por outro lado, o quanto ela pune aqueles que trabalham contra esta devoção. Eu já tenho visto muita gente que diz, não, está rezando demais para Maria, isso esquece de Jesus. Isso é uma falácia. Ele diz que Nossa Senhora pune aqueles que trabalham contra essa devoção. E ele então ilustra esse princípio com 3 fatos bastante impressionantes. O primeiro é do bem-aventurado Alano de la Roche. Ele era horrivelmente tentado e perseguido pelos demônios, e em seguida ele costumava cair numa tristeza profunda e às vezes chegava perto do desespero. Pelo que ele relata aqui, dá a impressão que era uma espécie de depressão muito profunda. Mas Nossa Senhora sempre o confortou com sua presença dócil, que bania as nuvens da escuridão de sua alma. Está aqui para quem sofre desses problemas de depressão, né? Apegar-se cada vez mais a Nossa Senhora. Veja que interessante, não é que Nossa Senhora tirou esse problema, mas ela lhe ajudou, ela sustentou, né, e fez ele passar por aquele túnel de maneira piedosa, de maneira como deve ser. Então continua São Luís. Ela lhe ensinou a rezar o rosário, explicando o seu valor e seus frutos a serem ganhos com ele, dando-lhe um grande e glorioso privilégio, a honra de ser chamado de novo esposo. Então, o desponsório místico, o matrimônio místico dele com Nossa Senhora. São poucos os santos que tiveram esse privilégio de terem o matrimônio místico com Nossa Senhora. Diz assim, São Luís, né? Como símbolo de seu amor casto por ele, ela colocou um anel em seu dedo e um laço feito de seu próprio cabelo em volta de seu pescoço e lhe deu um rosário. E ele depois foi um tão grande apóstolo que até a sua morte ele conseguiu que mais de 100.000 pessoas entrassem na confraria do Santo Rosário. O segundo caso que ele conta é do bem-aventurado Tomás de São João, o nome dele, Tomás de São João, que era famoso por seus sermões a respeito do Santíssimo Rosário, e o demônio, invejoso do sucesso que ele tinha com as almas, o torturou tanto que ele adoeceu por bastante tempo, e tanto que os médicos desistiram de curá-lo, de São Luís. E durante uma noite o demônio apareceu da forma mais terrível imaginável, só que do lado da cama dele tinha uma estampa de Nossa Senhora. Ele olhou para a estampa e começou a chorar, né, rezando com todo o empenho, dizendo: ajude-me, salve-me, minha doce, doce mãe. E assim que ele disse essas palavras, a estampa pareceu tomar vida, né, e Nossa Senhora estendeu a sua mão, pegou pelo braço e disse o seguinte: não tenha medo, Tomás, meu filho, eu estou aqui para salvá-lo. Levante-se e vá pregar o meu rosário como costumava fazê-lo antes. Novamente, Nossa Senhora que levanta, ela permite uma provação, levanta da provação e manda fazer apostolado. E eu aproveito aqui para mandar novamente um grande abraço para todos os membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. O seu esforço, o seu apoio
inclusive financeiro, sobretudo as suas orações, tem feito com que esse apostolado vá crescendo dia a dia a mais, e peço especiais orações. Nós estamos montando uma nova equipe para, a partir de setembro, ver se conseguimos dar ainda um novo impulso para esse apostolado. Nós já estamos expandindo, já tem um canal no Peru que está começando, na Austrália e na Itália. Peço orações porque tenho recebido vários outros pedidos, mas a messe é grande e os operários são poucos, né? Mas então, continuando. Então, Nossa Senhora apareceu para ele e disse para ele: vá e vai pregar o rosário como costumava fazê-lo antes. Prometo protegê-lo contra seus inimigos. E quando Nossa Senhora fez isso, o diabo fugiu e o bem-aventurado Tomás levantou-se, percebendo que estava em perfeita saúde. Ele estava para morrer, o rosário o salvou, a devoção a Nossa Senhora e o apostolado do rosário o salvou. Mas Nossa Senhora, continua São Luís Grignon, abençoa não somente aqueles que propagam seu rosário, mas ela recompensa copiosamente, diz ele, aqueles que com seu exemplo atraem os demais para essa devoção. Ele vai contar a história de um rei na Espanha que não rezava o rosário, mas dava o exemplo de rezar. Vamos ver o que ele diz. Alfonso, rei de León e da Galícia, no norte da atual Espanha, né? Desejando que todos os seus servos honrassem a Santíssima Virgem rezando o rosário, colocava um grande rosário em seu cinto e sempre o usava, mas infelizmente nunca o rezava. Então ele usava, mas não rezava. Contudo, o fato de usá-lo motivava toda a corte a rezá-lo devotamente. Um dia o rei adoeceu gravemente e quando creram que ele estava para morrer, ele caiu em êxtase, viu-se a si mesmo perante o trono do julgamento de Nosso Senhor. Muitos demônios estavam lá a acusá-lo de todos os pecados que haviam cometido e Nosso Senhor, como juiz soberano, já estava para condená-lo ao inferno, tudo isso nessa visão que ele teve. Ele não tinha morrido ainda, mas ele teve essa visão como se ele tivesse morrido e estivesse no tribunal. Então ele estava para ser condenado ao inferno, porque ele tinha levado uma vida desregrada, e quando Nossa Senhora apareceu e começou a interceder por ele. Nosso Senhor pediu uma balança e colocou os pecados dele num dos pratos. E no outro prato da balança, Nossa Senhora pegou o rosário que ele sempre carregava na cintura, juntamente com todos os rosários que foram rezados por causa de seu exemplo, e viu-se que os rosários pesaram mais do que os seus pecados. Continua São Luís. Ao olhá-lo com grande benignidade, Nossa Senhora disse: como recompensa por esta pequena honra que você me fez ao usar meu rosário, eu obtive uma grande graça de meu filho. Sua vida será prolongada por mais alguns anos. Viva-os sabiamente e faça penitência. Veja, Nossa Senhora, o rosário não é um amuleto que a gente usa, né, para poder pecar mais. Não, ao contrário, Nossa Senhora nos ajuda a levar uma boa vida, a fazer penitência e emendar o nosso caminho. É o que Nossa Senhora fez com ele, mas salvou da morte, que era para ele ter morrido naquele momento, deu mais alguns anos. Quando o rei recobrou a consciência, ele exclamou: bendito seja o rosário da Santíssima Virgem, pelo qual fui liberto da condenação eterna. Após recuperar a saúde, ele passou o resto da vida a propagar a devoção do Santo Rosário e o rezou fielmente todos os dias. E São Luís termina com uma citação do Eclesiástico que eu não conhecia: aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. E São Luís explicita isso, ele aplica isso a Nossa Senhora, que isso nos anime a nunca deixar de rezar o rosário, ou ao menos o terço todos os dias, uma terça parte do rosário, como aliás nos pediu Nossa Senhora em Fátima nas 6 vezes que ela apareceu. Foi a única coisa que ela disse a cada vez: rezem o terço todos os dias para obterem a paz para o seu país. Então, isso nos anime a continuar a rezar o rosário, aqueles que já rezam, aqueles que ainda não rezam, para que comecem a rezar. Muito obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser.